programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre o Seconce e as ações contra o coronavírus na construção civil. Nossas convidadas são Carolina Rodrigues Vaz, gerente regional do Seconce na Baixada Santista, e doutora Dora Elisa Rodrigues Tolosa, gerente médica do Seconce na Baixada Santista. Quero agradecer muito a presença das minhas convidadas. Nós que agradecemos. E vamos lá. Carol, o que é o Seconce e quais serviços são oferecidos aos trabalhadores das empresas do segmento da construção civil? Então, vamos lá. O Seconce, ele está há mais de 50 anos prestando um serviço de saúde ambulatorial para os trabalhadores da construção civil. Na realidade, ele nasceu de uma parceria entre o Sinduscom e o Seconce, tanto é que nós estamos presentes na convenção coletiva tanto do laboral quanto do patronal, né? E a partir daí, o serviço de saúde assistencial iniciou-se com algumas especialidades e exames, né? O grande objetivo do Seconce era tirar os trabalhadores da construção civil da fila do SUS, né? Na época, há mais de 50 anos atrás, era muito mais precário, né, a saúde. E, na realidade, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Depois eu tenho alguns números aí para mostrar para vocês. Ótimo, muito obrigado. Doutora Dora, a construção civil é enquadrada como indústria, né? Então, ela não precisou paralisar os serviços e conta com as atividades normais, né? Quais as principais recomendações que as empresas devem ter nos canteiros de obra? Então, a construção civil, ela tem uma característica de não ser uma atividade monótona, repetitiva. Quando você está na fundação, você tem um risco, uma situação. Quando você está na concretagem, outra. Quando você está fechando o prédio, outra atividade. Então, ela é muito dinâmica. Então, cada momento que você está fazendo, você precisa orientar os trabalhadores a manter o distanciamento, usar a máscara e lavar a mão corretamente. Mas é uma atividade que é possível a manutenção dela por essa característica tão dinâmica, né? Onde você pode executar essas atividades de distanciamento, limpeza das mãos, higiene, durante os diferentes processos de atividade. Como a gente estava comentando anteriormente, né, a nossa empresa, mais ou menos aí, de acordo com as outras empresas da região, nós estamos dando intervalos para o início do trabalho. Então, tem uns funcionários que entram às 7, 7h30 e às 8. Horário de almoço a mesma coisa, espaçados, né? Horário diferente, horário de saída também. Nós temos álcool em gel na obra inteira, espalhado pela obra inteira, em tudo quanto é lugar. Máscara, então os funcionários estão utilizando máscaras, estão trabalham a ar livre, afastados uns dos outros o máximo possível, né? Nós temos um técnico de segurança também contratado que dá essas orientações que a doutora acabou de falar agora, como lavar as mãos, como manter o distanciamento, os cuidados que devem ter, e entre outras medidas aí para a construção civil. Então, como a gente trabalha ao ar livre, como eu falei anteriormente, então fica um pouco mais fácil você conseguir conduzir os trabalhos de forma normal. Nós também afastamos, no primeiro momento, os funcionários de risco, com mais de 60 anos e com alguma doença pré-existente, demos férias e alguns não voltaram ainda no trabalho. Então, mais ou menos isso que a gente fez. É até bom para explicar para o telespectador os cuidados que a gente está tomando, que eu acredito que boa parte das empresas, quando retornarem também,
vão tomar esses exatamente cuidados para iniciar os trabalhos. Sim. Vamos lá. Carol, qual a atuação do Seconce na nossa região e quais cidades possuem prédios, no caso... Regionais, né? É isso. Então, vamos lá. Aqui na Baixada Santista, nós temos 4 unidades próprias. Temos Santos, Cubatão, Praia Grande e Riviera de São Lourenço, lá em Bertioga, né? A unidade mais antiga é a unidade Santos, que está desde 1976 aqui na região, né? A gente vai falar um pouquinho também a respeito dos serviços que a gente presta aqui, tá? Então, como um todo, o Seconce tem 13 regionais próprias, sendo dessas 13, 4 aqui na Baixada Santista. Os demais é no interior de São Paulo e na capital, tá? Então, assim, aqui na região, a gente oferece para os trabalhadores 7 especialidades médicas e mais o serviço de odontologia. Então, dessas 7 especialidades, vou te dar um exemplo: ortopedia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, o serviço de clínica geral, oftalmologia e cardiologia. Então, essas são as especialidades médicas, né? E, além disso, a gente oferece exames laboratoriais, né? O Seconce, ele tem um laboratório próprio que fica lá na Matriz, em São Paulo, na Barra Funda, né? Raio-X, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria e audiometria. Esses são os exames que nós realizamos. Aí todas as unidades possuem esses serviços ou umas têm, outras não? E o funcionário? São 2 perguntas. Podem utilizar, se não tiver o serviço aqui, em outra filial, por exemplo? Isso é uma pergunta importante. O trabalhador que é vinculado ao Seconce, ele pode usar todas as regionais. Então, assim, eu estou dando um exemplo para você da minha gestão, que é aqui na Baixada Santista. Mas se você for para São Paulo, por exemplo, a gente tem inúmeras especialidades. Além dessas que eu citei, tem muitas outras especialidades. Neurologista, urologista, entre outras. Tem um serviço de fisioterapia também. Eles lá fazem pequenos procedimentos. Lá a abrangência é muito maior. Então, o trabalhador ele pode se beneficiar tanto dos nossos serviços quanto dos serviços que oferece a capital e o interior. Mais uma pergunta rápida. É pago? As empresas pagam ou é descontado algum uma parte do salário? Não, tal? Como é que funciona? Como é que funciona, né? Quem paga são os empresários. Então, os meus principais clientes, hoje eu tenho mais de 300 clientes da construção civil aqui na região. 1% da folha de pagamento. E aí, esse 1%, ele tem um valor mínimo, né? Então, se o empresário não atingir o valor mínimo, paga-se lá um valor fixo. Então, é assim que funciona. E não é descontado nada do trabalhador. E ele também pode incluir os dependentes, caso ele queira, né? Então, pode ser a esposa, os filhos, todos eles se beneficiam do Seconce. Muito bom, muito bom. Doutora Dora, os serviços médicos nas unidades do Seconce, eles estão paralisados com essa crise? Pergunta 2. Quais foram as adaptações necessárias no tempo dessa Covid que nós estamos passando? Nós não paralisamos, nós mantivemos aberto o tempo todo para atender emergência odontológica, alguma emergência que se fizesse necessária. Então, as unidades estavam abertas. O que nós fizemos? Nós estamos orientando os usuários que adentrem com o uso de máscara. Nós distanciamos nas recepções de todas as nossas unidades, uma cadeira sim, 2 não, fazendo a passagem, né, de fitas para que de fato não sente, distribuição de álcool gel. As nossas recepções, a gente está sabendo exatamente qual a quantidade de pessoas que a gente pode atender sem ter nenhum risco de aglomeração, tá? E tanto é que as nossas agendas foram organizadas de maneira que isso não seja possível. Então, a pediatra atende num dia à tarde, o cardiologista no outro, e nós fizemos essa maneira para evitar a aglomeração. Tá, por exemplo, o funcionário, lógico, algumas especialidades eu acredito que ele marca o horário, mas, por exemplo, o funcionário não está se sentindo bem. Ele pode utilizar, por exemplo, os serviços do Seconce ou não? Sim, ele pode usar. O que a gente tem feito atualmente? Algumas empresas me ligam e me digam assim, olha, hoje o meu funcionário entregou um atestado, ele está com febre. Como o Conselho Federal de Medicina liberou a questão da teleorientação, da teleconsulta, eu ligo para o funcionário, tiro uma história clínica muito detalhada e faço ou não a hipótese de Covid. Feita a hipótese de Covid, eu oriento o funcionário o que ele deve procurar, que ele deve ficar em casa, se ele tem familiar de risco, enfim. Faço toda uma orientação a essa hipótese de Covid e, do outro lado, eu oriento a empresa. Olha, ele precisa ficar afastado 14 dias e eu vou monitorá-lo dia a dia
para ver como ele evolui, para que se eu preciso, está com falta de ar, volta para o pronto-socorro. O atendimento clínico são nos hospitais, nos lugares que são devidos, mas a orientação para ambos a gente faz. Muito bom, vou voltar depois a falar sobre isso, sobre o Covid nas obras, que era a pergunta surpresa que eu queria fazer. Logo, logo estaremos de volta, vamos para o nosso intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. No programa de hoje estamos falando sobre o Seconce e as ações contra o coronavírus na construção civil. Nossas convidadas, Carolina Rodrigues Vaz, gerente regional do Seconce na Baixada Santista, e doutora Dora Elisa Rodrigues Tolosa, gerente médica do Seconce na Baixada Santista. Voltando ao assunto do bloco anterior, vocês já souberam de algum caso de algum funcionário, pergunta para as duas, que foi, por exemplo, acometido do Covid-19, e no caso, qual seria o plano de contingência, uma vez que ele estaria aí trabalhando junto com vários funcionários? Na realidade, o que nós fizemos assim que iniciou-se a pandemia foi mandar um comunicado geral para todos os nossos clientes, né? Nos disponibilizando para fazer esse atendimento desse colaborador imediatamente, né? Porque existem ações, e aí a doutora Dora até pode falar um pouco melhor, que precisam ser tomadas imediatamente. Então, assim, partindo desse princípio, não tivemos nenhum registro, nenhuma empresa nos procurou de nenhum canteiro de obra aqui da Baixada com essa indicação, né? Inclusive, a gente, e talvez essa seja uma pergunta um pouquinho depois, mas assim, a gente está disponibilizando a preço de custo os testes de Covid para as construtoras, né? E aqui na Baixada tivemos pouco interesse justamente pelo número de registros em canteiro. Então, eu imagino, assim, registro oficial do Seconce nós não temos ainda. A doutora Dora quer complementar com alguma contingência? O que seria feito? Quais seriam as medidas a ser adotadas? Uma vez feita a hipótese diagnóstica de Covid, a primeira coisa que a gente tem que entender é que atividade ele está executando. Se ele está executando uma atividade onde, naqueles dias de sintoma, ele estava num distanciamento maior que 2 metros, você afasta esse trabalhador, mas não há uma necessidade de você afastar ou testar os que estão em contato. Se é uma atividade, uma concretagem onde tem 5 pessoas todas juntinhas ali, né? Aí o ideal é que você analise um a um, espere 2 a 3 dias para ver se eles vão ter sintomas ou não. Lembrar que na Covid você tem portador são, o indivíduo não sente nada e ele está transmitindo. Então, não há que você fazer um afastamento generalizado, não é isso, mas você analisa aquele caso. Ele chega como, ele vai aonde, mas ele estava no concreto, quem que estava? Fulano, mas estava muito próximo? Não, ele estava colocando janela no 5º andar sozinho. Bom, tá bom, então ele afasta, ele se trata e não há necessidade de você alterar aquele ambiente. Agora, chegando os testes, que nem a Carol falou, é importante você fazer os testes, então, se tiver possibilidade, nesses funcionários que estão próximos. Eu ia complementar aí a minha resposta. Desde o dia, nós recebemos os testes agora no início de maio, né? E o Seconce está com um programa no canteiro de obra que a gente chama de Seconce Obra com Saúde. O que seria isso? Um auxiliar de enfermagem. A gente disponibiliza no canteiro um auxiliar de enfermagem para tomar os devidos cuidados em relação ao Covid. Então, a gente faz desde DDS, separação em refeitório, a gente está aferindo a temperatura dos trabalhadores antes deles entrarem na obra. Então, o nosso trabalho começa antes mesmo das 7 horas da manhã. Enfim, a gente está disponibilizando álcool em gel, fazendo orientação para os trabalhadores e, a partir do momento que tiver alguém sintomático, a gente está encaminhando esse trabalhador para atendimento médico e a construtora que adquiriu os testes pode, neste momento, que aí seria a indicação, já realizar o teste naquele trabalhador. Então, a gente imagina que a partir deste trabalho, a gente vai começar a ter alguns registros, né, caso aconteçam, e que a gente consiga realmente ter um número mais concreto, né, porque aí sim, com o teste, fica muito mais objetivo, né? Claro. Com certeza. Carol, mais uma pergunta aqui. Quais os serviços que o Seconce oferece em cada uma das unidades da Baixada Santista? Então, Barroso, como eu disse, né, a gente trata as unidades da Baixada Santista como uma única regional, né? Até a gente está numa região metropolitana a no máximo 20 quilômetros de distância. Então, assim, eu teria que detalhar
obviamente, ginecologia em Praia Grande, mas, enfim, como eu te disse, a gente acaba tratando isso de uma única forma, né? Então, por exemplo, tem trabalhadores de Praia Grande que acabam vindo numa especialidade de Santos, por exemplo, que aqui eu tenho psiquiatria. Então, ele acaba agendando, a gente não faz essa diferença em relação às regionais, até por conta do distanciamento entre uma e outra, né? Eles ficariam muito grandes, as unidades, imagina, com 20 tipos de especialistas, tem que ter salas para todos. E que nem, por exemplo, Santos é uma unidade maior, então é muito mais compatível com um maior número de especialidades. Praia Grande é uma unidadezinha menor, de apoio, né? Então, como eu disse, a gente tem aí 7 especialidades médicas aqui na Baixada, mais o dentista, que a gente faz tratamentos de canal e entre outros, e mais os exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem. Os serviços são só na área de saúde ou também promovem cursos, palestras, treinamentos? Sim, o nosso serviço prioritário é de saúde, mas a gente também tem o setor de engenharia de segurança, né? Então, o que é esse setor de engenharia de segurança? Além dos engenheiros ambientais, higienistas, a gente faz laudos, né? Laudo quantitativo ambiental, fazemos LTCAT, PPRA, nós temos uma diversidade de palestras de acordo com as NRs de cada setor, né? A gente também tem palestras que a gente dá nos canteiros de saúde, obedecendo aquele calendário de saúde, né, anual, que é o oficial, né? Então, aí tem o Novembro Azul, Outubro Rosa. Então, a gente tem uma diversidade de serviços, também na parte de segurança. E a gente solicita isso, por exemplo, a construtora solicita o Seconsp, eles já vão automaticamente, eles ligam para agendar. Como é que funciona esse contato? Olha, geralmente é agendado, né? A gente oferece muito serviço, né? Por exemplo, quando chega a época, por exemplo, do Outubro Rosa ou do Novembro Azul. Novembro Azul até mais porque nosso público da construção civil é mais masculino, né? A gente acaba ligando nas construtoras e oferecendo as palestras, mas eles também nos solicitam, porque geralmente tem ou uma campanha de saúde específica em cada canteiro, ou uma CIPAT, então a gente também é demandado nesses casos. Tá ótimo. Doutora Dora, durante esse período de pandemia, quais foram os novos serviços que o Seconsp se adaptou para atender as empresas e trabalhadores? Teve um serviço novo? Nós estamos oferecendo, né, o auxiliar de enfermagem no canteiro, em que essa funcionária é treinada para medir a temperatura, para orientar os trabalhadores, né? E reforçar as ações de distanciamento, lavagem das mãos, uso de máscaras. Então, nós tivemos essas ações nos canteiros de obras, né? É importante também falar que a gente disponibilizou uma série de folders e vídeos explicativos sobre o Covid. Como que eu uso a máscara, quais os devidos cuidados que eu tenho que ter no canteiro de obras, específico para a construção civil, né? Então, além dessas ações, a gente também disponibilizou muito material informativo, né? E os testes de Covid que a gente deixou à disposição a preço de custo, caso a construtora se interessasse. Quais segmentos e quem pode utilizar o serviço do Seconsp? Vamos lá. Então, o Seconsp, né, o Serviço Social da Construção Civil, como eu disse, ele nasceu da construção civil e hoje esse serviço médico ambulatorial, ele é exclusivamente para os trabalhadores da construção civil. Então, as empresas que tiverem o KNAI da construção civil, não só o KNAI principal, como os secundários, então a gente está falando aí de instalação, ou seja, do pessoal da instalação, de grandes construções, do imobiliário, ele vai se filiar ao Seconsp, pode incluir todos os seus trabalhadores e os dependentes também. Então, isso é o serviço de saúde ambulatorial para a construção civil, né? É da onde a gente nasceu. Há uns 10 anos aproximadamente, nós iniciamos um serviço de saúde ocupacional também. E esse serviço de saúde ocupacional, ele pode ser tanto para o segmento da construção civil, quanto para qualquer outro segmento. Nós estamos abertos para receber clientes de outros segmentos. Então, a gente tem aí clientes do porto, logística, indústria, terceirização, né? Quando eu falo ocupacional, aí são os ASOs, né? Então, é o PCMSO, o ASO admissional, demissional, periódico. Então, esse serviço, ele é aberto para todos os segmentos. Funciona da mesma forma que a construção civil? Da mesma forma que a construção civil, só que ele tem uma característica um pouco diferente, né? Porque aí ele obedece à ANR e aí a doutora Dora pode falar um pouquinho mais. O serviço de saúde ambulatorial, ele é um serviço, assim, que ele é prestado para os trabalhadores exclusivamente da construção civil e ele se limita às consultas, tanto de médico quanto de dentista, e os exames laboratoriais e imagem. O serviço ocupacional, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele obedece à ANR, né? Isso, as empresas da construção civil obedecem a ANR 18, 7, 9, né? E algumas empresas da área portuária seria a ANR 29. Então, a gente presta o serviço de acordo com as necessidades que essas outras empresas possam vir a ter.
Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é Seconce e ações contra coronavírus na construção civil. Nossas convidadas são Carolina Rodrigues Vaz, gerente regional do Seconce na Baixada Santista, e doutora Dória Elisa Rodrigues Tolosa, gerente médica do Seconce na Baixada Santista. Doutora Dora, o Seconce atua também na administração de hospitais. Está cuidando da operação do hospital de campanha montado no Ibirapuera. Como funciona esse outro segmento de atuação da entidade? Então, o Seconce, através do OS, ele administra atualmente 5 AMEs, né, inclusive um em São Vicente, aqui na Baixada, e 5 hospitais, Sapopemba, Vila Alpina, Itapecerica, da Serra, Sorocaba e Cotia. E agora, dia 1º, inaugurou o Hospital de Campanha no Ibirapuera, que são 240 leitos de baixa complexidade, 28 leitos de alta complexidade, consultórios e tomografias. Esse hospital, que está sendo administrado pelo Seconce, não tem tempo para terminar, vai até o final da pandemia, e ele atualmente tem 800 funcionários, entre médicos, auxiliares de enfermagem, higienização, pessoal de suporte, TI, enfim. Nossa, impressionante. 800 funcionários. Contratação assim em um mês. Em um mês. Mas está funcionando, não está completo ainda, né? Não, ele já está pronto, já tem 100 e poucos pacientes internados. Nossa. Não é um hospital que você se dirige a ele, é como o Pacaembu, né? Apoio, né? Que você é a unidade básica de saúde que encaminha. Muito bom, muito bom. Carol, qual o número de vidas, né, são atendidos aqui na região? Bom, Barroso, entre titulares e dependentes, a gente tem 8.900 vidas na região. Nossa. Então, é bastante gente entre titulares e dependentes, né? Aí, um número, um panorama, né? A gente faz 33 mil consultas anuais, né, de médicos especialistas. A gente faz 120 mil exames, que são oriundos desses atendimentos médicos, né? No odontológico, a gente atende 3 mil pacientes, que eu ainda acho que é pouco. A gente poderia ter essa parte da odontologia muito melhor explorada pelos trabalhadores, né? Desses 3 mil atendimentos odontológicos, a gente gera 4.300 procedimentos dentários, né? Então, são aí aproximadamente 350 clientes, 350 construtoras, né? Nossa, não, é bom que desafoga o nosso SUS, né? Bastante. Carol, fala um pouquinho sobre o prêmio que o Seconce organiza todo ano. Como é que funciona, por favor? O objetivo do prêmio Seconce é premiar as melhores práticas em canteiros em relação à saúde e segurança do trabalho, né? Então, quais são as categorias desse prêmio? É saúde, segurança e o entorno da obra, que fala um pouquinho do gerenciamento ambiental, né? Então, qualquer construtora pode se inscrever no prêmio, não precisa ser filiada ao Seconce, né? Ele acontece anualmente e nós já estamos na 7ª edição do prêmio. E, por exemplo, a construtora tem 5 obras, ela pode entrar com as 5 obras. Sim. E o prazo de inscrição, como é que funciona, vai até quando? Isso. Na realidade, a gente abre o prazo de inscrição todo ano, dia 1º de julho, e vai até o dia 30 de agosto, né? Aí, depois do dia 30 de agosto, os nossos técnicos de segurança vão na obra fazer todas as evidências da descrição que a construtora fez em relação às melhores práticas. Muito bom. Doutora Dória, como a senhora vê o estágio atual do coronavírus em nosso país? E quais devem ser os futuros desdobramentos, né, para o pico da Covid-19? Estamos perto do pico? Vai ser só em junho? Como é que vai ser? Uma pergunta difícil de responder, né, Barroso? Nós estamos por volta de 7.300 óbitos no país, 107 mil infectados. Santos tem aproximadamente 716 casos, 80 na UTI, 58 óbitos, 180 já recuperados. Há uma tendência a que o vírus ele se espalhe pelo interior, como está acontecendo, inclusive no litoral, né, nossa região, e no interior do país. Aí nós vamos depender, né, das ações de cada cidade, de cada munícipe, né?
O que a gente vê, por exemplo, num país como os Estados Unidos, é que quando se deu a interiorização, houve um real número de óbitos. Então, o que deve acontecer, o que os estudiosos epidemiologistas estão prevendo é essa ida, né, do vírus para o interior do país. No estado de São Paulo já chegou em quase todas as cidades. Nós tivemos um percentual de aumento, por exemplo, no litoral de 3.000%, quer dizer, saímos de um número pequeno de infectados por um número maior. A gente tem, se é que pode chamar de uma vantagem, é que os médicos da Itália, da Espanha, estão passando todas as informações, todos os estudos. Então, já existe no Brasil algumas informações extremamente importantes. Não é uma doença pulmonar, mas é uma doença imunológica sistêmica, é uma doença complexa, por isso que necessita de uma complexidade hospitalar. E alguns medicamentos parece que surtem melhor efeito. Não vai ter, né, em nenhuma doença desse porte, não vai ter um único medicamento que seja excelente, ótimo, maravilhoso. Mas já existe um menu de medicamentos que parece que estão sendo os melhores escolhidos e os que têm tido um efeito. Felizmente, na cidade de Santos temos excelentes médicos e no estado de São Paulo também, que estão sempre se comunicando, trocando experiência, mandando WhatsApp. Enfim, isso é importante, você ouvir a experiência de outros colegas. Isolamento social, estamos terminando o isolamento social. Isolamento social, lavar as mãos, usar máscara, fique em casa se possível, né? Isso mesmo. Chegamos ao final do nosso programa, quero muito agradecer a presença da Carol e a doutora Dora, quero muito também agradecer a audiência dos meus amigos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta. Abraço, até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.